Oi pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no caso de um incidente de dados pessoais. O incidente de dados pessoais é a quebra de confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações. O que isso quer dizer? Confidencialidade é o que garante que as informações que são tratadas pela serventia não sejam acessadas por pessoas indevidas. Então, por exemplo, as informações podem ser acessadas por colaboradores, mas não podem ser acessadas por terceiros. E assim, as informações se mantêm confidenciais. Integridade é a garantia de que não haverá mudanças nas informações que estão guardadas, sem que essas mudanças sejam desejadas. O que quer dizer que eu posso alterar um registro, se aquele registro, aquela alteração de registro for uma alteração desejada, se eu quiser fazer uma mudança que está justificada, isso não afeta a integridade das minhas informações, mas que se acidentalmente eu deletar ou alterar alguma informação, isso vai ser uma violação da integridade daquelas informações. E por fim, a disponibilidade dos dados é a garantia de que qualquer pessoa que tenha acesso àquelas informações, que tenha esse acesso permitido, possa acessá-las no momento que desejar. Então, se por algum motivo eu deixo de ter acesso a essas informações, isso é um incidente também que vai estar violando a disponibilidade desses dados. Os incidentes podem acontecer com diversos tipos de informação, mas aqui a gente vai falar especificamente dos incidentes com dados pessoais. Dado que a segurança da informação, esse tripé de confidencialidade, disponibilidade e integridade, pode ser violado de maneiras diferentes, consequentemente, as violações de dados pessoais, os incidentes de dados pessoais, também vão acontecer de maneiras muito distintas. Eu posso ter um incidente de dados pessoais pela perda de um laptop, pela perda de um pendrive, pelo roubo de um celular, pela invasão dos meus sistemas por meio de um ataque hacker, pelo envio errado de um e-mail. Existem diversas formas pelas quais eu posso ter um problema de segurança com as minhas informações. E é claro que cada um desses cenários vai ter uma consequência diferente. Se eu tenho uma perda de acesso das minhas informações por alguns minutos, por conta de um problema de energia, por exemplo, eu tenho, para todos os efeitos, um incidente com dados pessoais, um incidente de disponibilidade, mas é um incidente que não é relevante. É um incidente pontual, que provavelmente não vai causar danos, consequências a qualquer pessoa, e, portanto, é um incidente que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, sequer precisa ser notificado. Contudo, se o incidente que a gente está falando for um incidente, por exemplo, de uma invasão de sistemas, em que esses sistemas sejam criptografados com um pedido de resgate, os famosos ransomwares, que inclusive atacaram vários computadores alguns anos atrás, pedindo esses resgates normalmente em moedas não rastreáveis, como bitcoins. Quando eu falo de um ataque de ransomwares, em que, por exemplo, eu criptografo, impeço o acesso dos próprios donos daquelas informações aos seus sistemas, e isso afeta, por exemplo, todo o servidor de serventia, eu vou ter um problema muito maior de acesso também dessas informações, mas um problema que é muitas vezes mais complexo do que aquele problema inicial de uma conexão por uma questão de energia. Então, não depende necessariamente de o que eu estou violando, se eu estou violando a confidencialidade, o acesso, se eu estou violando a disponibilidade, a integridade daquelas informações, mas como essas violações acontecem. E diferentes formas de violação, ainda que do mesmo aspecto de proteção dessas informações, vão ter consequências e necessidades de resposta muito diferentes. Quando a gente fala de incidentes de violação de dados pessoais, existe uma necessidade de uma resposta rápida
principalmente nos casos que são mais gravosos. Então, é importante que antes que qualquer um desses problemas aconteça, a serventia tenha planejado como ela pretende reagir a alguns cenários mais frequentes. Por exemplo, envio errado de documentos, uma tentativa de invasão de sistemas, uma perda de um objeto, um laptop, um pendrive. Como a serventia vai fazer para, evitar que esses problemas aconteçam, e 2, quando esses problemas acontecerem, que ela tenha um plano de como fazer uma mitigação desses problemas. Quando a gente fala de prevenção, existem opções como criptografia de laptops, impedimento de que nós coloquemos informações dentro de pendrive sem uma autorização determinada, existe a possibilidade de criptografar os e-mails, existe a possibilidade de utilizar autenticação de 2 fatores para acesso de diferentes sistemas que a serventia utilize. Existem diversas formas de diminuir as chances de acontecer algum tipo de incidente. Mas uma vez que esses incidentes aconteçam, e quando nós trabalhamos com o mundo digital, a gente sempre tem que trabalhar com quando os incidentes vão acontecer e não se eles vão acontecer, né? Quando a gente olha para todas as gigantes de tecnologia, todas elas enfrentaram alguns incidentes de informação que foram públicos. Então, imagine-se quantos incidentes de informação menores, de menor impacto, não aconteceram e não foram levados a público. Então, quando acontecer um incidente, é importante que nós tenhamos um plano de como agir em relação a isso. Então, uma pessoa técnica que possa auxiliar, por exemplo, no fechamento de vulnerabilidade de sistema, um apoio jurídico interno, externo, que possa indicar como fazer a avaliação do nível de criticidade daquele incidente e se é necessário ou não, legalmente falando, se é necessário ou não notificar os titulares de dados afetados e a autoridade nacional. Então é importante que essa planificação já esteja determinada no momento de ocorrência do incidente, porque uma vez que esse incidente acontecer, um dos pontos mais importantes vai ser que essa resposta seja feita de maneira rápida. Quanto mais tempo demora uma resposta de um incidente de dados, maior é o dano potencial que esse incidente vai causar. E, portanto, a última coisa que nós queremos é estar desenhando o plano enquanto nós estamos fazendo essa resposta. É claro que, como eu mesmo falei, os incidentes eles são diferentes, eles vão acontecer de maneiras diferentes, eles vão ter impactos diferentes, e o plano pode ser adaptado enquanto ele está sendo desenvolvido, mas isso não exime a necessidade de que esse plano exista anteriormente e que, preferencialmente, ele seja treinado de maneira periódica, para que cada uma das pessoas que vai ser encarregada de uma atividade dentro desse plano saiba exatamente o que fazer quando o momento chegar. Esse time de resposta ele não vai ser composto unicamente de pessoas técnicas, elas são importantes para todos os casos de incidentes que tenham a ver com vulnerabilidades digitais, mas esse plano vai contar com pessoas que tenham uma perspectiva jurídica, com pessoas que tenham uma perspectiva de imagem da serventia, de pessoas que eventualmente tenham que se comunicar com os próprios colaboradores em relação a eventuais vazamentos ou danificações de pessoas que se comuniquem com os próprios colaboradores, caso eles sejam de alguma forma afetados por algum tipo de incidente. Então, um dos pontos mais importantes desse time é que ele seja um time multidisciplinar que possa olhar para o incidente não só de uma perspectiva de segurança da informação, não só de uma perspectiva de proteção de dados, mas que possa olhar para as necessidades que a serventia vai ter nessa situação de pontos de vista diferentes e complementares para que a gente possa minimizar ao máximo as consequências de um incidente de dados. Caso um incidente de dados aconteça e ele seja um incidente de dados relevante, ele vai precisar ser notificado tanto para os titulares
quanto para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como nós mencionamos anteriormente, de acordo com o provimento 23 do CNJ, esse incidente tem que ser notificado não apenas para a Autoridade Nacional e para os titulares, mas também para o juiz corregedor. A LGPD especificamente traz que a notificação deve acontecer nos casos em que haja risco ou dano relevante aos direitos dos titulares envolvidos. O que quer dizer, por exemplo, que se eu tenho um vazamento de informações, então se eu tenho informações que estavam comigo, essas informações são jogadas na internet de maneira pública, mas essas informações estão criptografadas e a chave de criptografia, o que possibilitaria acessar essas informações, não vazou junto. Se eu tenho informações que estão criptografadas, que foram vazadas, a chance de eu ter algum tipo de dano relevante aos titulares com informações que não estão acessíveis, apesar de eu ter perdido o controle sobre elas, é baixa. O que pode-se concluir, por exemplo, que no caso de um vazamento de dados criptografados, com uma criptografia que seja forte, que não vá ser quebrada com facilidade, considerando-se as capacidades técnicas que a gente tem hoje, nesse caso, por exemplo, nós não precisaríamos notificar os titulares e a autoridade nacional. Legalmente, como eu falei, essa notificação ela só vai existir no caso de risco ou dano relevante para o titular, e a criptografia é uma das maneiras que a gente tem para evitar que esse dano aconteça. É claro que se de alguma forma essa criptografia vier a ser revertida por algum motivo, eu passo a ter um acesso às informações de maneira crua, informações que eu vou conseguir ler, e a partir desse momento eu tenho sim um risco de dano relevante, ou posso ter um risco de dano relevante, a depender de quais são as informações que estão ali, caso a criptografia seja revertida, mas essa é uma proteção técnica muito interessante para a gente minimizar os riscos em relação a incidentes com dados pessoais. Outra forma de minimização de danos em relação a incidentes de dados pessoais é, por exemplo, a utilização de backups periódicos. Garantir que as informações que são nos sistemas da serventia sejam colocadas em um sistema de backup de uma maneira periódica para que, caso essas informações venham, por exemplo, a ser criptografadas por um agente malicioso, deletadas de maneira acidental ou maliciosa, exista um repositório que pode sobrescrever essas informações que foram de alguma forma danificadas. Isso me garante que eu tenho uma cópia das informações com alguma periodicidade, me garantindo que esse dano seja muito mitigado. Por exemplo, se eu fizer um backup semanal em relação às informações que eu tenho, e sofro um ataque durante a semana, a minha perda de informações já é muito menor, porque eu vou ter uma atualização da última semana para subir nos meus sistemas. Então, essa é uma outra possibilidade técnica que garante que a gente diminua os riscos em relação a casos de incidentes de dados pessoais. Um ponto importante a se notar em relação aos incidentes de dados é que, claro, existe um prejuízo objetivo aos titulares, existe um potencial prejuízo objetivo à serventia em relação às sanções. A autoridade nacional pode sancionar os agentes de tratamento que tenham dados pessoais vazados, porque faz parte das suas obrigações garantir a segurança dessas informações. Mas existe também um dano não tão facilmente contabilizado, que é o dano à imagem da própria serventia. É o dano que vai ser causado pelo fato de aquelas informações vazaram e uma consequente, por exemplo, perda de confiança em relação à utilização da serventia para guardar aqueles dados pessoais. Então, para além de existir o problema objetivo do vazamento de dados pessoais, há que se considerar também quais são as possíveis consequências que não são tão transparentes, não são tão óbvias no caso de um vazamento de dados pessoais, mas que podem também
acontecer. Assim, o primeiro passo para se preparar em relação a um incidente de dados pessoais é, claro, fazer o possível para que ele não aconteça ou para que ele demore mais para acontecer, garantindo formas de segurança que são adequadas, garantindo tanto seguranças técnicas quanto administrativas que me permitam retardar a existência, a ocorrência desse incidente de dados. E uma vez que esse incidente aconteça, uma resposta rápida e efetiva por parte do time interno da Serventir para garantir que os danos sejam os menores possíveis.